Câncer é um nome genérico para um grupo de mais de 200 doenças. Já que são tantas doenças diferentes, por que todas se chamam câncer, mudando apenas o tipo de célula e o tipo de localização? Embora existam muitos tipos de câncer, todos começam devido a um crescimento e uma multiplicação anormal, uma multiplicação descontrolada de células. Primeiro, as células sofrem uma modificação, pode ser causada por uma série de fatores. Essas células alteradas se multiplicam de forma desordenada e formam um tumor, que nada mais é que um monte de células se multiplicando desordenadamente sem parar. Todas as células normais se multiplicam, se desenvolvem, crescem e morrem, dentro de uma certa programação. Mas no câncer, essa inibição da multiplicação não existe. E como as células estão alteradas, elas criam células filhas que também são alteradas. Tecnicamente, nós médicos chamamos essa multiplicação celular de neoplasia, que é um sinônimo de tumor. Tumor ou neoplasia pode ser benigno ou pode ser maligno. A gente pode ter uma neoplasia benigna, mas nunca um câncer benigno. Todo câncer é maligno. Não existe câncer benigno. O especialista em câncer é o oncologista, que pode ser o cirurgião, como é o meu caso, que opera câncer, ou pode ser um oncologista clínico, que é o médico especialista em fazer o tratamento de câncer através da administração de quimioterápicos. Para cada tipo de câncer existe uma combinação de tratamento entre a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Alguns casos são tratados apenas com uma ou duas dessas modalidades, enquanto que outros são tratados pela associação de todas essas modalidades. O que define o tipo de tratamento usado para cada caso é o estadiamento do tumor, ou seja, que tanto que esse tumor está avançado. A lógica é que um tumor inicial pode ser tratado de forma adequada, muito diferente daquele mesmo tumor, porém em uma fase mais avançada. A ciência médica que estuda o câncer é denominada oncologia, e o oncologista é o profissional que trata esse tipo de doença. Um fato extremamente importante que deve ficar bem claro é que os tumores malignos que não forem tratados levam a sofrimento e morte. Tratar o câncer nem sempre é garantia de cura, mas não tratar é garantia de sofrimento e de dor. A opção defendida por alguns de simplesmente não mexer, senão piora, não deve ser uma opção a ser considerada. Obviamente, vários fatores influenciam na decisão de tratar e principalmente como tratar cada caso, mas simplesmente não fazer nada não é uma opção. Para que a gente possa entender como é que o câncer começa, a gente tem que entender como é que funciona a célula, que é a unidade básica de todos os órgãos do corpo. O corpo humano é composto por trilhões de células, e essas células crescem, se dividem e morrem de forma bastante ordenada e coordenada. Durante os primeiros anos de vida de uma pessoa, as células normais se dividem mais rapidamente para permitir que ela cresça, que ela se desenvolva. Depois, na fase adulta, a intensidade dessa multiplicação celular é bem menor, ocorrendo um certo equilíbrio, onde ocorre a formação de novas células apenas para substituir as células que envelhecem e morrem, ou para reparar algum tipo de dano, como acontece, por exemplo, algum tipo de doença. E como é que começa um câncer? Vamos entender agora de uma forma genérica como é que um câncer começa. Basicamente, ocorre por diversos motivos uma alteração no funcionamento da célula, de qualquer órgão, qualquer tipo de célula. Por isso que qualquer parte do corpo pode ter câncer. Essa alteração leva a um crescimento descontrolado dessas células, com uma taxa de multiplicação muito acima do normal. As células se multiplicam de forma contínua, produzindo novas células. A capacidade de metástase, que é a invasão de outros órgãos, é o que caracteriza o câncer. E aí, o câncer, afinal de contas, é genético? Os últimos estudos mostram que a genética é bem menos importante do que se imaginava anteriormente a esse respeito. As pessoas podem realmente herdar alterações do DNA que levam ao câncer. Porém, na maioria das vezes, essa alteração do DNA ocorre devido à exposição ambiental, como cigarro, por exemplo, e como determinados tipos de alimentos. Como é que o câncer se espalha? Para entender como é que o câncer se espalha pelo corpo, nós temos que entender que por todo o corpo passam vasos sanguíneos, passam vasos linfáticos. Como o tumor é composto por células alteradas, essas células caem na corrente sanguínea ou na corrente linfática e são transportadas para outras partes do corpo. Nessas outras partes do corpo, essas células se fixam em algum órgão, se desenvolvem e passam a desenvolver novos tumores, já que essas células alteradas continuam se multiplicando continuamente. Como essa multiplicação é muito
muito intensa, essas células tumorais acabam se substituindo as células normais, prejudicando definitivamente o funcionamento desse órgão. Cada tipo de câncer tem um comportamento característico e tem uma tendência a disseminar para determinados órgãos específicos. De uma forma geral, os principais locais que os tumores se disseminam são para os linfonodos, dos órgãos, próximos aos órgãos onde eles estão acometidos, onde o câncer começou, se disseminando muito frequentemente para o fígado e pulmões, principalmente. Como os diferentes tipos de tumores têm comportamentos e características diferentes, cada um tem uma estratégia de abordagem de tratamento, que geralmente é feito por uma combinação entre cirurgia, radioterapia e quimioterapia. E qual que é a importância que tem da gente saber, de todo mundo saber mais sobre câncer? Porque a gente tem que se preocupar em entender o câncer. Por uma questão muito simples. Metade dos homens e 1/3 de todas as mulheres do mundo irão desenvolver algum tipo de câncer em algum momento da vida. Isso é suficiente para que tenhamos a missão de entender mais sobre câncer. E como é que a gente vai fazer para se prevenir de algo tão sério? Muita gente acha que é só fazer exame todo ano para ver se está tudo bem e está tudo certo. Gente, exame de rastreamento não é prevenção. É, na melhor das hipóteses, a possibilidade de se fazer um diagnóstico precoce. A única forma de verdadeiramente se prevenir o câncer é mexendo com o estilo de vida, é influenciando os fatores de risco relacionados ao câncer. O diagnóstico precoce realmente é importante, é bastante importante e aumenta muito as chances de cura, reduzindo a necessidade de um tratamento agressivo. Mas é só mudando a sua qualidade de vida que você vai estar definitivamente prevenindo o câncer.